Então vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Todo herdeiro, mesmo que seja menor, ele não deixa de ser herdeiro, mas leva um tempo para ele pôr a mão naquilo que é dele. E o apóstolo Paulo faz uma comparação muito interessante quando ele cita esse assunto. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo. Porque o escravo é escravo, mas o herdeiro é herdeiro, mas ele não consegue ter a herança na sua mão antes que chegue o tempo da maturidade, que ele consiga ter a independência e também a condição, de se emancipar e tomar posse daquilo que é seu. Versículo 2: mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Fazendo uma comparação desse texto com a lei normal hoje em dia, você atinge a maioridade aos 18 anos, mas a independência total e responder por um ser totalmente independente aos 21 anos, é isso, né? Mais ou menos isso que as nossas leis, elas regem. Mas aqui Paulo usou isso aqui em relação à lei judaica, de como era a emancipação. Paulo usou esse texto para falar como o herdeiro se torna maduro e apto a tomar posse do que é seu. Então, quando ele cita aqui o tempo que o herdeiro é menor, imaturo, não tem condições de gerenciamento do que é seu, mas ele fica sob tutores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Aí no contexto aqui, você vai ver que quem é tutor aqui, no contexto judaico, é a própria lei que tutoria o imaturo. Você vai ver isso a partir do versículo 3, que ele diz assim: assim também nós, quando éramos menores, quando éramos imaturos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, sujeito à tutoria, sujeito a qualquer coisa que nos prendia e nos impedia de sermos participantes da herança. Versículo 4: vindo, porém, à plenitude do tempo, quando Jesus veio, nasceu da Virgem, gerado no Espírito Santo, ele viveu durante 33 anos aqui, cumpriu seu ministério, nos ensinou o Evangelho, morreu na cruz, e antes de morrer na cruz do Calvário, ele disse: tudo está feito, tudo está pronto, tudo está consumado. E ali na cruz ele nos resgatou da maldição da lei. Então o texto aqui está dizendo: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a tutela da lei. Enquanto a lei não sai, enquanto você está tutelado, você é como o herdeiro menino. Toda vez que a sua mente, sua consciência tutelada, está sob uma tutela, sob a responsabilidade de outrem, seja esse uma própria pessoa que é responsável por você,
ou até um próprio sistema de pensamento que prende a pessoa. Você está tutelado por aquilo. Paulo se refere num texto aqui de Coríntios que existe um espírito que se levanta contra a palavra de Deus, existe as fortalezas, existe os sofismas. Isso tudo nos tutela e nos deixa como meninos, presos, não podendo ser participante da essência que o próprio Evangelho é. Vindo o Filho de Deus, nascido de mulher, nascido na tutela da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, para resgatar aqueles que estão debaixo de algum tipo de tutela. Talvez nós estejamos presos a algum tipo de sistema de pensamento. Talvez nós estejamos presos a uma própria religiosidade. E isso é normal. Nós estávamos, como ele diz aqui, éramos menores, não sabíamos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Enquanto você é menino, você não cresce, seu pensamento não se expande, sua consciência não se abre. Você é menino sujeito, obedecendo os outros, obedecendo um sistema de pensamentos que está incutido dentro da pessoa. Talvez hoje você não obedeça a um homem especificamente, mas foi o caso de nós obedecer os homens. Então ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Efésios no capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim: ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor ele nos predestinou para a adoção de filhos. É o mesmo texto que está lá. Essa parte aí, adoção de filhos, tanto nesse texto como no outro texto, ele fala de ruiotesia. O original é ruiotesia, é processo de maturidade. Adoção de filhos é ruiotesia. Então, para designar a palavra filho, ele tem duas palavras no grego que ele utiliza, ou teknos ou ruios. Teknos é filho menino, enquanto o herdeiro é menor, enquanto o herdeiro é teknos, é bebê, não tem maturidade, ele está sujeito a uma tutela de alguma coisa, presos às vezes num sistema de pensamentos aqui dentro, em que nós não conseguimos ouvir uma palavra de liberdade, de tão preso que ficamos ao que o outro falou, ao que o outro disse, ao que o outro ensinou. Mas Deus não nos chamou para vivermos eternos teknos, eternos bebês, mas Deus nos chamou para a adoção de filhos. Ele diz aqui, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, nos chamou para o processo de adoção de filhos, que é ruiotesia, é você passar de teknos para ruios, filho maduro. Quando Jesus foi batizado e ele saiu das águas e desceu a pomba sobre ele, e se ouviu uma voz e dizia: este é o meu filho amado. Ali a palavra filho é ruios, filho maduro. Aí quando lá em João, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: todos aqueles o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos teknos, filhos de Deus, mas bebê. Aí um bebê precisa crescer, um bebê precisa se desenvolver, um bebê precisa sair daquele estágio de teknos até que chega a ser um filho ruios. Esse é o processo da adoção de filhos. Ele nos predestinou para esse processo, para a maturidade, para o crescimento. Esse crescimento se chama ruiotesia. Predestinados para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus,
Volta para Gálatas, a fim de nos resgatar dessa tutela, a lei, o sistema de pensamentos, ou a imaturidade. Ele nos enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Estamos debaixo de um Espírito, o Espírito do Evangelho, o Espírito de Jesus, que nos dá a certeza da filiação nele, nos dá a certeza de que somos filhos, embora bebês, mas passando por um processo de maturidade. Porque quando você é maduro, você tem a condição de possuir o que é seu, por herança. Às vezes por imaturidade não recebemos, é porque não aprendemos a ter a maturidade de receber o que está feito em Cristo no Evangelho. Você é dono de tudo, mas não pode usufruir de nada porque não tem maturidade. Enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, mas é senhor de tudo, mas está debaixo da tutela, até o dia em que você se liberta da tutela. Por quê? Porque você passou pelo processo da maturidade, e agora você não está mais sujeito aos rudimentos do mundo, porque você crê no Evangelho, você está debaixo do Evangelho, você crê em Jesus, e Ele te resgata de toda a tutela. E por isso, porque você é filho, você tem dentro de você o próprio Espírito dele, o Espírito que clama Abba Pai. De sorte que você já não é mais escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro. Outrora, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, agora além de conhecer a Deus, também somos por Ele conhecidos, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Pois guardais dias, tem gente que guarda dias, guardais meses, tempos, anos, ritos, padrões religiosos. E Paulo diz assim: eu receio de vós que eu tenha trabalhado em vão convosco, porque estáis voltando lá para trás. A verdade é que não amadureceu. Quando nós recebemos o Evangelho ele tem que produzir maturidade. E Paulo exorta eles assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vocês. Mas o que é feito da vossa exultação? Tornei-me porventura vosso inimigo em vos falar a verdade? É sempre bom ser zeloso do bem. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Puder eu estar presente agora convosco e falar em outro tom de voz, porque eu me vejo perplexo a vosso respeito. Isso aqui ele se refere aos outros 3 capítulos para trás, que ele exorta aquele povo, que eles receberam a palavra do Evangelho, eles receberam a palavra da graça, eles receberam a libertação da lei, e eles estavam voltando para trás, os mesmos rudimentos, aos mesmos ritos, as mesmas estruturas de pensamentos ligados à religiosidade, guardando dias, guardando rituais, sacrifícios, porque tudo isso caiu quando Jesus morreu na cruz, porque inaugurou uma nova era, inaugurou um novo tempo, um tempo de graça. Ele se atreve a dizer nesse texto, no capítulo 5, sobre aqueles que se submetem ao mesmo jugo, eles caem da graça. Ele diz, ele se atreve a dizer, aqui em Gálatas, que aqueles que se justificam diante de Deus por obras da lei, ou por tutelas da lei, ou por qualquer coisa referente à lei, está caindo da graça de Deus, não está experimentando o Evangelho, está
experimentando rituais, que quanto à consciência não mudam o homem em nada. O evangelho da graça de Deus é acolher. Quando você acolhe, você recebe os frutos do evangelho. A sua mente começa a mudar, você começa a amadurecer. Dizei-me, vós, os que quereis estar debaixo dessa tutela, debaixo da lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Aí ele faz uma alusão aos filhos de Abraão. Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho foi aquele filho ajeitado, né? Que foi Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa nasceu de Sara, nasceu depois, que é Isaac. Então eles fazem essa alusão aqui para trazer um ensino para nós, trazer algo muito interessante sobre a tutela, porque ele começou no texto aqui que eu li no capítulo 4, enquanto o herdeiro é menor, mesmo sendo o senhor de tudo, não está aproveitando nada. Filho menor não aproveita nada, está sob tutela e é senhor de tudo. Agora eu pergunto para vocês, você quer ser filho menor ou filho maduro? Porque filho maduro é herdeiro de fato e de direito. O menor é herdeiro de direito, mas não é de fato, porque não pode usar de nada, está sob a tutela de alguma coisa. Mas o filho maduro, ele é herdeiro de fato e de direito. Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Ora, ele mesmo explica no texto, não precisa nem explicar. Ora, estas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar, que gerou Ismael. Tudo que é gerado na carne é carne. Por isso que Jesus disse para Nicodemos ali em João capítulo 13, o que é nascido na carne é carne, e o que é nascido no Espírito é Espírito. O que é nascido na carne é carne, e o que é nascido no Espírito é Espírito. Tudo que for produzido na sua vontade, não for produzido debaixo da graça, da liberdade que há no Espírito, é carne. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. O que nasce na carne é escravidão. Quando tem que fazer um monte de coisa para ter, é escravidão, é gerado na carne. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Ele fala da Jerusalém atual e se refere àqueles que estão debaixo de uma tutela, debaixo da lei. O povo de Israel está debaixo de uma tutela, a tutela da lei. E todos aqueles que não estão ligados na graça, a Jerusalém celestial, estão debaixo de servidão e não pode ser herdeiro de nada, não pode usufruir de tudo que a herança de Jesus na cruz nos proporcionou. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril. Quem era estéril? Sara, que gerou o filho da promessa, que gerou Isaac. Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos,
sois filho da promessa como Isaque. Nós somos filhos da promessa. Nós quem? Aqueles gerados no Espírito. Aqueles gerados no Espírito da graça, no Espírito de Jesus, no Espírito Santo, no Espírito do Evangelho. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, se você olhar na Escritura, olhar no Velho Testamento, o que nascera segundo a carne, Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim acontece agora. Há essa guerra dentro de nós. Há essa guerra dentro de nós. A nossa carne e o nosso espírito. O que é carne, o que é espírito. Deus se comunica com o nosso espírito. Deus se comunica com coisas espirituais. Deus não se comunica com carne. Tudo que nasceu na nossa vontade não gera a promessa de Deus. E a promessa de Deus, irmãos, é vida abundante. É vida abundante. E o que é vida abundante? A vida segundo o Evangelho de Jesus. A vida segundo a graça de Deus. Não quer dizer que você vai ter muito dinheiro, mas também não impede de você ter muito dinheiro. Porque a condição, ter o dinheiro ou não ter a saúde ou não ter a prosperidade material ou não ter, isso pouco importa. Porque a vida abundante não tem a ver com isso. A vida abundante tem a ver com a vida do seu espírito. Tem a ver com a maturidade de Deus em você. Tem a ver com o Espírito governando toda a sua vida. Tem a ver com você não ser guiado por tudo aquilo que você pensa, que você acha, mas tem a ver com a sua mente, as suas emoções, as suas vontades estarem alinhados com o seu espírito. Não tem a ver com mente, emoção, com vontade. Tem a ver com essas coisas estarem alinhadas, esses aspectos do ser estarem alinhados com o nosso espírito. O que é o nosso espírito? É a nossa consciência alinhada com o Espírito do Evangelho, com o Espírito de Deus, com o Espírito de Cristo. É um alinhamento. Aí você experimenta a abundância da vida. E aí você vai ter vida abundante, tendo dinheiro ou não, tendo bens materiais ou não. Porque a condição material não muda, a condição que está no seu espírito. Por isso tem que ter o alinhamento. Por isso que a mente às vezes precisa ser conquistada para o espírito, estar alinhada. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. De modo algum aquilo que nasceu na sua carne vai ser o que vai reinar na sua vida. O que vai reinar na nossa vida é o que nasce no Espírito de Deus, para o nosso espírito. É o que nasce na vontade de Deus para a nossa própria vida. E aí é que está os grandes conflitos da carne com o espírito, com o que é de Deus e com o que não é de Deus. É como diz o texto: outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Também agora, também é nesse tempo, também é na minha vida, também é na sua vida.
Mas contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum, se você continuar andando na carne, ou sendo perseguido pela carne, e não lançar fora isso, você jamais vai experimentar uma vida boa, uma vida feliz, uma vida estruturada, uma vida abundante, uma consciência no lugar, uma vida de paz nos relacionamentos, uma vida de paz no seu lar, porque vida no Espírito é o fruto do Espírito na sua vida. O fruto do Espírito é gozo, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio, temperança. Lança fora a escrava, porque de modo algum o filho dela vai reinar com o filho da promessa. A nossa promessa está no Evangelho, a nossa promessa está em Cristo Jesus, a nossa promessa está na Boa Nova. A vida abundante é Jesus. Jesus é a fonte da água da vida. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não se submeta de novo a um jugo de escravidão. Não esteja debaixo de tutela. Entre no processo da maturidade. Se você não entrou, né? Se você já está, continue avançando para amadurecimento. Amadurecer. Para isso que fomos chamados, para o processo de adoção de filhos. E se sois filhos, também sois herdeiros. Nós nascemos de novo, somos tecnós. Mas eu não quero ficar tecnós. Eu quero avançar e ser uma pessoa madura, para enfrentar o dia a dia, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as aflições da vida, para enfrentar as perdas. Quando você é maduro, você é um filho ruiós, maduro, você consegue enfrentar. Não tem nada que te derrube, porque você atingiu um local de maturidade. É nesse local que o Espírito Santo quer nos levar. Mas não deixe de caminhar, não deixe de avançar, não deixe de receber da graça de Deus, não deixe que a graça de Deus pare de fluir de você. Quando que a graça de Deus para de fluir de nós? Quando nós nos tutelamos por alguma coisa, ou por um pensamento, ou por uma má consciência, ou debaixo de uma regra mental que nos prende a algo e nos limita de avançar. Deus quer que nós avancemos e continuemos nesse processo de maturidade, avançando, avançando, avançando. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Amém?